criadora da série Capital Plural, que a gente está inaugurando hoje aqui com a presença do artista Ricardo Caldeira, que é desenhista, poeta, dançarino. O que mais, Ricardo? Conta pra gente. Massa! Primeiro eu quero agradecer pelo convite, uma honra para mim estar aqui nessa inauguração. Eu sou Ricardo Caldeira, sou artista visual, eu tenho 32 anos, moro aqui em São Sebastião. São Sebastião é uma cidade da periferia aqui do DF, mas também assim, com um aspecto super interiorano e que fala muito também sobre as raízes, né, do Distrito Federal, essa questão da imigração e também uma coisa que dialoga muito com o meu trabalho, que é a questão da corporeidade. Eu penso e falo muito sobre a corporeidade de matriz africana, de matriz indígena também, pensando que o nosso corpo é cultura, né? Então, nesse sentido, a gente produzir um desenho, fazer uma pintura, escrever sobre isso, dançar, é uma continuidade cultural também, né? Pensar sobre o nosso corpo, sobre a nossa cultura, a nossa prática, e muito por meio da emoção também. Eu acredito muito nisso, né? Nessa relação de um corpo ecossistêmico, assim, né? Que a gente está em relação com o nosso meio, em relação com as outras pessoas, com o dentro e o fora, e a arte, ela vem não só, né, no sentido de entreter, de embelezar, mas como uma ferramenta de catalisar tudo isso, né? Pelo sentir, a gente absorveu uma profundidade que nem sempre o racional dá conta. Você sente que o seu processo assim, artístico se dá muito a partir da dança? E de repente o desenho ele é uma continuidade, uma extensão desse processo? Nossa, com certeza. Para mim, eu percebi assim que o meu movimento, né, de um reconhecimento corporal, de ter consciência do meu corpo através da dança, através do yoga, por exemplo, assim, esses exercícios de preparação corporal, me deram uma outra noção sobre quem eu sou e até sobre o meu desenho. Quando eu era adolescente, assim, quando eu tinha 15 anos, eu já tinha mais ou menos esse corpo, assim, né? Então eu cresci muito rápido. Fisicamente eu cresci, só que por dentro eu ainda não me reconhecia, né? Dentro do corpo. Então, assim, meu apelido era tropeço, né? E aí eu vivia tropeçando nas coisas, era desengonçado, até também sobre a questão, né, da minha sexualidade, assim, né, de eu me relacionar com homens. E na época, na minha adolescência, eu não entender isso, e isso se expressa no corpo também, né? Assim, não é só o desejo, mas é a forma como eu falo, a forma como eu me expresso. Essa coisa, né, meio de me locomover dançando, né? Já falo sobre isso. Então você veio fazendo todo um laboratório, uma experimentação, uma construção. Então, com 20 anos, eu entendi que bacana, quero ser artista, apesar de não estar levando, de não ter colocado isso de forma profissional, né, assim, mas aí eu comecei ali no desenho, na aula de desenho, assim, esse desenho bem mesmo, né, os 7 círculos que compõem o ser humano, o rosto, ele é dividido em tantas linhas, e a partir disso eu fui, né, treinando, tendo essa base, só que a dança foi muito importante também, de eu entender, de fazer um movimento aqui e de entender a proporção do meu corpo e essa proporção ela ser absorvida para estar diretamente no desenho. Quando a gente pensa em artes visuais, em desenho, em pintura, a gente ainda está muito preso no paradigma europeu, né? Renascimento, ou você vai pensar uma coisa assim e falar, Picasso, Egon Schiele, a galera mais do expressionismo, né? Assim, esse contemporâneo, mas trazendo assim, né, para uma pessoa negra, para uma pessoa da periferia, mesmo que a gente tenha essas referências na escola, por exemplo, mas elas não dialogam completamente com a gente, né? Então aí recentemente o Henrique Silva fez um filme do seu trabalho, é um curta-metragem? Isso, é um mini-doc contínuo, um filme que a gente fez assim recentemente, foi super bacana. Ele me trouxe essa proposta, né? Falou um pouquinho assim a ideia dele, falei bora. Então ele veio aqui, eu desenhei, ele conversou comigo também, assim, então ele me filmou desenhando, conversando, e a gente foi para um campo de futebol que tem aqui perto, assim, um campo de futebol de areia, com a terra vermelha, assim, né? Que é muito característico do Cerrado e conversa muito com a cor da nossa pele também, assim, né? E ele fez alguns takes, assim, né? Com drone, com a câmera na mão mesmo.
eu me movimentando, dançando e pensando assim, né? Como que uma coisa está se relacionando com a outra, como a relação da terra se relaciona com a minha pele, como a relação do meu desenho dançando naquela terra que se parece comigo, a terra onde eu vivo, como ela se parece com o desenho, com o papel do desenho, como o meu desenho se parece comigo, como essas linhas do desenho falam sobre os traços do meu rosto, e como isso tudo vai fluindo, né? Esse contínuo mesmo, o contínuo, ele fala muito sobre infinito. E falando em São Sebastião, eu também vi que você tem aí um trabalho com algumas fotos que você tira de algumas fachadas, de alguns lugares, né, da cidade aí. A série Paisagens Paratemporais foi um trabalho que eu desenvolvi, eu acho que aproximadamente acho que de 2017 até 2019, que foi um olhar muito específico que eu tive sobre a cidade, assim, a partir de uma construção também, né? De anos que eu vivo aqui, que é estar observando as fachadas da cidade. Mas, assim, alguns anos atrás, tinha um elemento que era muito interessante, que são os cartazes de divulgação de show, principalmente de forró e tudo, com lambe-lambe nas paradas de ônibus, nas paradas de concreto, né? E aí as pessoas foram arrancando e aí misturava com o anúncio de aluguel de casa, show gospel, e ia criando toda uma imagem ali, né? Esse arrancado, e que conversa muito também com as fachadas da cidade, né? As casas mais antigas, que as pessoas pintou alguns anos atrás, não tem dinheiro, às vezes faz uma reforma, bate ali um cimento, coloca um tijolo, então aquela pintura, é a pintura aqui de um lado, o tijolo do outro, a janela já descascando, e as coisas elas vão se misturando, assim, né? Uma arquitetura muito própria. Isso começou a me chamar muita atenção e aí eu fui fazendo um registro disso, assim, né? Então conta pra gente sobre esse livro que você lançou agora recentemente, né? Isso foi no final de 2020 e ele traz muito isso, assim, né? A gente conversando sobre essa a importância de produzir história, mas pensando que é um outro tipo de história, assim. Nosso corpo conta história, nós somos responsáveis por dar continuidade, né? A diversas histórias. Então, nesse sentido, pensar no livro, eu acho que atende bem a diversas necessidades, assim. E o Vendaval, ele é um panorama da minha produção em artes visuais, pensando artes visuais e como eu me entendo enquanto artista visual, essa pessoa que produz o desenho, produz a dança, mas que também, através da palavra, através do registro, eu trago um pensamento, né, sobre o que eu entendo que é arte para mim. Tem algumas séries do meu trabalho. O livro ele inicia um pouco com reflexões assim, né, sobre esses rascunhos mesmo, sobre arte, sobre consciência corporal, como eu entendo esse corpo dançando, partindo para essa série aqui, que é mais ou menos de 2012 até 2015, que é em papel craft, que são já desenhos maiores, e que eu estou explorando essa questão da espacialidade, né? Desenhar em papéis maiores, assim. Antes era só papéis bem pequenos. E aí, com o tempo, eu fui partindo até para um pouquinho menor, por exemplo, que são esses dois desenhos aqui, e eu gosto muito, assim, dessa expressão do corpo, às vezes esse corpo está dançando, que está vivendo suas emoções. Essa é a minha produção até 2018, e esses desenhos aqui, eles são agora do começo do ano, de 2021, onde eu dou continuidade, assim, né, na questão da expressão do corpo, mas trazendo muito o aspecto da mão, da cabeça, essa mão em contato com a cabeça, até no sentido de um processo de autocuidado mesmo, assim, né, colocar a mão na cabeça. E pensando nesses movimentos mesmo de dançar, pensar o movimento da mão, né? Pensar esses dois centros, assim, a nossa mente, mas o nosso corpo, né? A mão que faz, a mão que coloca a palavra em movimento, a mão que dá carinho, a mão que faz comida. Eu queria te perguntar se você teria alguma mensagem, assim, alguma dica para dar para os estudantes, para os jovens, né, da rede pública,
moradores de periferia que de repente têm uma atração, um interesse pela arte, que sentem no coração assim, né, uma vontade de seguir uma carreira artística, mas que de repente não conseguem ver isso de uma forma muito viável, muito próxima, sabe? Eu queria saber se você tem algum recadinho assim para dar para eles. Ah, com certeza. Eu acho que a gente deve olhar para o nosso... Assim, é um super clichê, mas é muito real, assim, é olhar para o nosso coração, é olhar para o que a gente sente. A partir do que a gente sente, a partir do que a gente ama, do que a gente acredita, é uma chave para a manifestação do nosso propósito. Então, mesmo que, por mais que o contexto ele diga o contrário para a gente, né? Por mais que o momento, ou o espaço, ou o contexto que você está, enfim, ele não seja favorável, mas acreditar no sonho, buscar referenciais, assim, buscar se inspirar em pessoas, mais do que buscar uma pessoa ali longe de você, mas reconhecer as pessoas que estão ao seu redor. Mas também, assim, né, a gente ter esse olhar muito maduro e muito sincero também a partir da nossa realidade, né? Não é do dia para a noite que a gente vai ganhar dinheiro com aquilo. Às vezes a gente precisa se planejar para também ter um tipo de trabalho que consiga dar uma sustentabilidade para a gente enquanto vai desenvolvendo, mas também manter esse foco, assim, né? Tá bom, Ricardo, muito obrigada, né, por receber a gente, fazer essa abertura dessa série aí de vídeos, né, que pretende realmente levar representatividade, mostrar, dar visibilidade, né, para vários artistas maravilhosos, mas que às vezes estão ainda com a arte mais localizada para um público, né, que a gente possa talvez através desses vídeos expandir um pouco mais, chegar mesmo aí nos jovens, né, que estão aí em fase escolar de desenvolvimento com esses conteúdos para eles também poderem entender o que tem por perto, o que tem na sua cidade, né, e de repente quem sabe se identificarem um pouco com essas mensagens, né, com essas histórias, com essas narrativas que às vezes pode reverberar na vida aí de muita gente, Sim, né? sim. Então eu te agradeço muito, seu trabalho é muito lindo, um prazer muito grande estar aqui te conhecendo. Obrigado. Eu fico muito feliz, assim, com o convite. Desejo muita sorte, muito sucesso para sua série, assim, que essa seja a primeira de muitas. Eu acho muito importante trazer, né, esse olhar para o processo da arte, de pensar a arte, mas de pensar também, né, o que, para chegar até determinado trabalho, quem é o artista, qual o contexto que vive o artista, como isso tem a ver comigo também. E que arte é isso, né? A arte é uma forma de conhecimento muito profunda, que está para além do que a gente pensa. A gente pensa, sente, né? A gente pensa, sente, reage, se movimenta. É a vida, né? Legal, gratidão, querido.